A parábola do juiz injusto, narrada por Jesus no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, é uma história que ressoa com o contexto e as tradições da época em que foi contada. Na sociedade judaica do primeiro século, a figura do juiz era vista como um representante da justiça e da lei, incumbido de resolver disputas e garantir o cumprimento da justiça. No entanto, como em qualquer sociedade, também havia juízes corruptos e injustos, que distorciam a lei em benefício próprio. Então o mestre contou-lhes o seguinte: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nesta parábola, Jesus apresenta um cenário familiar para seus ouvintes no intuito de alertá-los sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Na narrativa encontramos uma viúva, símbolo da vulnerabilidade, do descaso e do desamparo daquela sociedade em busca de seus direitos e por proteção. Suas investidas são negadas, de forma a minar suas forças e fazê-la desistir. No entanto, ela persiste em sua busca por justiça, indo constantemente até o juiz e rogando por seu direito. Sua insistência finalmente leva o juiz a atendê-la, não por causa de sua compaixão ou senso de justiça, mas simplesmente para se ver livre da persistente viúva. Este juiz não temia a Deus e nem se importava com os homens, o que nos leva a crer não se tratar de um juiz hebreu. Vivia na sua comodidade e arrogância, em decisões personalizadas, mergulhadas na prepotência do uso do poder. Em nossa sociedade encontramos abusos desta natureza. Sistemas corruptos aliado a uma busca desenfreada por riquezas e influências vêm acentuando o desequilíbrio social e econômico, trazendo sérias consequências para a humanidade, um verdadeiro colapso de nossas entidades e virtudes. O sistema religioso também não escapa desses males, e como no tempo do Mestre, aqui também vivemos acentuados problemas de abuso de poder, de falta de compaixão, de esquecimento na hora de acolher as ovelhas perdidas e desgarradas, enfim, um descompromisso e falta de zelo com as coisas de Deus. O cenário é bem parecido com os vividos pelo povo escolhido narrados no livro de Juízes. Uma desobediência consciente das ordens do Altíssimo, onde cada homem fazia o que parecia reto aos seus olhos, resultaram em uma decadência moral e espiritual sem precedentes. A grande diferença para nossos dias é que os remanescentes, os fiéis aos ensinos do Senhor, ainda conseguem uma virada de mesa. Certos abusos são expostos e uma maioria relutante segue suas jornadas espirituais, no prumo e no rumo de forma correta. Voltando nossa atenção à parábola, o Senhor dá ênfase para a atitude da viúva, contrapondo com a vaidade e prepotência do juiz injusto. Nesta mulher repousa a mensagem principal do texto, a importância da persistência na oração e a busca pela justiça. Jesus destaca que, se até mesmo um juiz injusto pode ser movido pela insistência de uma viúva, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, ouvirá e responderá às súplicas de seus filhos. Essa mensagem continua relevante em um mundo onde a justiça, muitas vezes parece distante, e onde os oprimidos e marginalizados podem sentir que suas vozes não são ouvidas. No entanto, não devemos desanimar diante das dificuldades, mas persistir em nossa busca por justiça e pela vontade de alcançar nossas vitórias. Além disso, a parábola também enfatiza a importância da confiança em Deus. Mesmo quando parece que nossas orações não são respondidas imediatamente,
devemos confiar que Deus está agindo nos bastidores, trabalhando em nosso favor de maneiras que muitas vezes não podemos entender. Um dos maiores exemplos de persistência e fé encontramos no livro de 1 Samuel, a história de Ana e Penina, esposas de um homem chamado Eucana. Deus havia cerrado a madre de Ana, e sem poder dar um filho para Eucana era sempre humilhada e desprezada por Penina, que ao contrário felicitava o marido com seus herdeiros. Este processo passado por Ana durou anos e acentuava ainda mais quando toda a família ia adorar ao Senhor em Siló, local da Arca da Aliança. Sua esterilidade era vista, naquela época, como sinal de desprezo do Senhor. Ana transformou humilhação em um propósito, entregue nas mãos do Criador. Seu clamor, sua paciência e persistência em oração e fé foram lembrados e atendidos por Deus. Samuel, o último juiz de Israel e o fundador da escola de profetas, é o filho deste propósito, que foi entregue para servir ao Senhor. Ana e a viúva da parábola são exemplos da verdadeira adoração diante das circunstâncias vividas. O cenário de derrota pode parecer assustador, mas devemos persistir em busca por justiça. Devemos perseverar em nossa vida de oração, confiar que Deus é fiel para cumprir suas promessas, que Ele nos ouve e nos responde de acordo com sua vontade, perfeita e agradável. Que possamos encontrar conforto e esperança na verdade de que Deus é aquele que tudo pode, que tudo vê e que tudo sabe, Ele nunca nos abandona. Que possamos romper em fé os nossos processos, pois não sabemos quando o Filho de Deus irá retornar para cumprir a promessa de acolher os remanescentes, os escolhidos, enfim, o seu fiel povo. Quem tem ouvidos ouçam o que a palavra diz. Graça e paz a todos.